Então, nesse processo 503.08.83.80, continuidade do depoimento que foi interrompido, do senhor Antônio Luiz Silva de Menezes. E eu vou passar a palavra aqui novamente à defesa do senhor José Dirceu e do senhor Luiz Eduardo. E peço para fazer de novo a última pergunta. Perdão, senhor Antônio, por acaso, o senhor chegou a pedir, em nome da Apollo, ou oferecer alguma vantagem indevida a algum funcionário da Petrobras no intuito de facilitar, seja o cadastramento, seja alguma licitação? Não, eu nunca pedi nem ofereci. O senhor por acaso conhece seu José Dirceu, ou o irmão dele, o Luiz Eduardo? Só conheço o José Dirceu pela mídia e durante um período em que ele foi conselheiro na Petrobras, nos primeiros meses do ano de 2003, em que eu ainda era diretor, em janeiro, e em duas, se eu não me engano, duas reuniões de conselho de administração, nós participamos como ouvinte e eu ouvi lá, mas o irmão não. Muito obrigado, excelência. Obrigado. A defesa, então, de Paulo César, isso? Carlos Eduardo. Defesa de Carlos Eduardo de Sabatista. Serei breve, muitíssimo, porque já foram feitas muitas perguntas. Então, senhor Antônio, por favor, o senhor fez uma referência aos contratos que manteve com a Apollo Tubulars e disse, só para ficar mais claro para mim, disse que o senhor primeiro recebia, no primeiro contrato, uma remuneração de 4%, e depois no segundo contrato uma remuneração de 2%. Houve uma mudança. É mais ou menos isso, ou eu entendi errado? Eu sei que tem documentos e tal, mas só para confirmar. Não, é exatamente isso. No primeiro contrato que tivemos foi com a minha empresa chamada Profix, cuja comissão era 4%. E no segundo contrato, nós fizemos dois contratos, um contrato para Line Pipe e um contrato para Tube e Casing, e o percentual, se eu não estou agora equivocado, um deles era 2%, no outro 2,5%. Se eu não estou enganado, tinha essa diferençazinha pequena entre dois contratos, mas foi a mudança que houve, que eu me referi, quer dizer. Certo. Nessa assessoria técnica que o senhor prestava, estavam abrangidas reuniões, visitas à fábrica da Apollo Tubulars, inspeções técnicas, juntamente com técnicos da Petrobras? Sim, tivemos algumas reuniões técnicas na fábrica, lá em Lorena, na Petrobras, reuniões técnicas argumentando sobre as necessárias qualificações para os certificados que a Petrobras exigia, e também em algumas instalações da Petrobras fora do Rio de Janeiro, por exemplo, em Macaé, em refinaria do Duque de Caxias, e também no norte do Espírito Santo também, lá em Linhares. Certo. A Petrobras tinha um costume, uma tradição de estimular a entrada de novos fornecedores. Ela tinha interesse nisso? Não, certamente, sempre tivemos. Isso aí fazia parte de todo o programa de desenvolvimento tecnológico da Petrobras. Quando nós começamos a explorar o petróleo em águas profundas, principalmente os equipamentos que a gente considerava e chamava equipamentos medulares, e tubos, como eu disse antes, era um deles, porque são as artérias do sistema, né? Nós desenvolvíamos os fornecedores que considerávamos necessários para melhorar a competitividade, ou para desenvolvimento tecnológico, ou para melhorar a competitividade daquilo que nós compraríamos necessariamente em quantidades significativas. Certo.
Letícia, eu estou satisfeito com as outras perguntas que eu ia fazer, já foram feitas anteriormente. Obrigado. Pela defesa de Flávio. Boa tarde, senhor Antônio, tudo bem? Tudo bem? Senhor Antônio, o senhor soube se outras empresas representavam, fora a sua, obviamente, se outras empresas representaram a Apollo Tubulares perante a Petrobras, não? Não, para mim a única empresa que representava éramos nós. A partir do momento houve essa contratação também da empresa que eu fiquei conhecendo depois do processo como o nome da empresa chamada Piemonte, que era do Júlio Camargo. Soube de alguma irregularidade na contratação dessa Piemonte? Não soube de irregularidade nenhuma. Tá, estou satisfeito, obrigado. Outros defensores sem indagações? Só um minutinho. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde. O senhor disse que o senhor nunca ofereceu ou sequer alguém da Petrobras lhe pediu vantagem indevida para a celebração de negócios. Eu queria saber, nas reuniões com o senhor Júlio Camargo, ele alguma vez comentou que estava pagando propina a alguém da Petrobras por conta dos contratos com a Apollo? Não. O senhor fez algumas reuniões com ele também, participando? Sobre o assunto Apollo, eu só fiz uma reunião com ele. Foi a reunião que precedeu ao contrato que ele passou a ter de apoio à Apollo Tubulars. Tá. E o senhor acompanhou a fiscalização da Petrobras na Apollo? Sempre acompanhei aquilo que me interessava, que era a parte técnica. Certamente, tivemos várias reuniões para acompanhar os produtos, inclusive, que estavam sendo, em algum momento, com algum tipo de não conformidade, alguma coisa que pudesse representar uma discussão técnica. Tá. O senhor Paulo César era dirigente da Apollo? Paulo César... Peixoto de Castro. Não, Peixoto de Castro, não, que eu saiba, não. Eu sempre tratei com o Carlos Eduardo. Quer dizer, ele me parece era acionista da empresa, né? Então, as reuniões do dia a dia da empresa, então, eram só com o senhor Carlos Eduardo. O senhor Paulo César não acompanhava essas reuniões? As minhas, não. As minhas reuniões eram com o Carlos Eduardo e com outro pessoa da Apollo, que era o Wilson, lá da fábrica, também com o Gerke, que era um gerente comercial também, com quem nós conversávamos sobre vários momentos de discussões com a Petrobras. Esses eram os nossos contatos. Tá. O senhor disse que, representando a Apollo, o senhor fez algumas reuniões na Petrobras, com técnicos, com algumas pessoas, né? Então, o seu trabalho consistia em acompanhar dentro da fábrica, Lorena, e também dentro da Petrobras as questões da Apollo, as questões técnicas. Exatamente. Nas reuniões que o senhor fez com esses técnicos da Petrobras, com funcionários da Petrobras, inclusive com o diretor Duque, alguma vez foi insinuado que deveria ser contratado o senhor Júlio Camargo para prestar serviços a Apollo? Isso foi uma indicação que veio da Petrobras, uma orientação, ou nunca foi referido o nome dele? Não, comigo não. Comigo nunca. O nome do Júlio surgiu por uma iniciativa da Apollo. Nunca ninguém da Petrobras me pediu nem opinião sobre isso. Tá bom. Outros têm perguntas? Defensores? As indagações do juízo muito rapidamente aqui, senhor Antônio. Senhor Antônio, o senhor era o representante da Apollo. Por que foi contratada essa empresa Piemonte do Júlio Camargo? Olha, senhor juiz, eu fui contratado, acredito, que para desenvolver um pouco mais o relacionamento, porque ele era conhecido da família, e acho que ele, como um empresário que naquele momento era um empresário de sucesso, deve ter
fazer um upside aí no relacionamento, porque a minha atuação ela era muito mais voltada para o aspecto técnico do que para os aspectos comerciais. Então é possível que esse tenha sido a explicação de um novo contrato, de alguma coisa que pudesse trazer um benefício para a Apollo conseguir desenvolver melhor o seu trabalho comercial, enfim. Aí Mas esse já não era o papel do senhor e da sua empresa? Não, a minha empresa não tinha o papel de criar melhores condições comerciais, a não ser através da discussão técnica do uso desse produto. Esse é o objeto do nosso contrato social, do nosso contrato com a Apollo, era de desenvolver a capacidade da Apollo oferecer um produto que a Petrobras pudesse comprar. Quem comunicou ao senhor a contratação da Piemonte do senhor Júlio Camargo pela Apollo? Foi o Carlos Eduardo, e nessa ocasião participou dessa reunião o Peixoto de Castro. E qual foi a explicação que eles deram ao senhor para essa contratação? Não, a divisão foi a seguinte: eu tinha um contrato originalmente, um contrato que tinha prazo determinado, com pouco tempo de duração por contrato, e por uma comissão que eu me interessava em continuar a receber o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, obviamente. Então, me foi apresentado um contrato com o senhor Júlio Camargo, que faria o desenvolvimento dos relacionamentos com a Petrobras na parte comercial, e eu continuaria dando assistência técnica através de 2 contratos com essa taxa reduzida, com esse valor reduzido. E para mim, esse prazo foi alongado, foi absolutamente conveniente. Por que o Peixoto de Castro estava na reunião, se ele não era administrador da empresa? Não, acho que aí eu estava acompanhando o Carlos, eu não tenho explicação para isso, mas acredito que estava porque, como acionista, estaria acompanhando o Carlos Eduardo. Não sei explicar exatamente a razão, mas acho que seria isso. A comissão da empresa do senhor Júlio era maior ou menor que a da sua empresa? Eu acho que era a mesma comissão, eu acho que era mais ou menos a mesma. Eu não tenho ideia, eu não conheço o contrato dele, não se discutiu se a comissão dele quanto seria. Eu não tenho essa informação. O senhor não sabe quanto foi a comissão dele, então? Não, dele eu não sei. Em algum momento a foi... minha tem... Oi? Não, desculpe, não. A minha, eu citei 2 num contrato e 2,5 no outro, se eu não estou enganado. Os 2 tipos de tubos que eu fornecia. Em algum momento nessa reunião foi comentado que parte da comissão do senhor Júlio era destinada à remuneração de agentes da Petrobras? Não, de forma nenhuma. Isso aí não esteve como motivo da reunião de forma alguma. O senhor mencionou depois que o senhor participou de uma reunião apenas com o senhor Júlio Camargo? Não, participei desta reunião. A única reunião que eu participei com o Júlio foi essa reunião. Participamos 4 pessoas: Júlio Camargo, o Carlos Eduardo, Peixoto de Castro e eu. E ele em nenhum momento mencionou que ele precisava desses valores para pagar comissões na Petrobras? Não, de forma alguma. Essa era a nova comissão que eles pagariam para mim se eu quisesse continuar com o contrato, e isso, obviamente, era de todo o meu interesse. A nova comissão que foi paga para o senhor? Não entendi. Não, os novos valores que eu receberia para continuar fazendo o mesmo trabalho que fazia antes. Mas o meu contrato anterior estava sendo encerrado. Tá. E esse agora dava motivo para ficar mais um tempo contratado pela Apollo, para fazer o mesmo trabalho. E a sua comissão foi aumentada, foi reduzida ou permaneceu igual? Não, foi reduzida, de 4 para 2. Porque parte da comissão foi para o Júlio Camargo, então, provavelmente? Isso aí é apenas uma questão de conta. Para mim era isso que foi me colocado e eu aceitei. O que não houve de minha parte, não houve um compartilhamento de comissão.
Não, Nada sim, mas reduziram a sua comissão para poder pagar a comissão do Júlio Camargo, pelo que eu entendi. Isso certamente. Tá bom, então, era esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado aqui o depoimento do senhor Antônio Luiz Silva de Menezes. Podemos encerrar então a gravação. Senhor Antônio,